Boa noite, Brasil! Sejam muito bem-vindos à sexta live do blog Brazilian Space. O blog que debate o programa espacial brasileiro e traz as informações, desse grande e importante programa para o futuro de nossa sociedade e de nosso país. Esta noite, nós temos aqui a presença do engenheiro Sidney Nakarodo, brasileiro, CEO da New York Space Alliance, engenheiro de materiais pela USP, mestre em International Affairs Lecturer pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. O doutor Otávio Turão, CEO da startup espacial brasileira Coron System Tecnologia Limitada, engenheiro civil pela PUC-Rio, mestre e doutor em engenharia industrial e ex-servidor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. E o engenheiro Calvin Trubien, CEO da startup espacial Pion Labs, engenheiro aeroespacial pela UFABC e cofundador da Cobruf e da LASC. Senhores, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço desde já a presença de vocês aqui em nossa live, esta noite, para debatermos esse assunto que é pouco compreendido, pela maioria das pessoas, essa coisa chamada de New Space. Essa é a nossa segunda live sobre o assunto. E, uma vez mais, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Bom, vamos dar início, ao nosso papo, a nossa live desta noite, com a seguinte pergunta. O que vem ser New Space? Eu gostaria de conversar com o doutor Sidney, por gentileza. Com prazer. Duda, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui nesta conversa com o Otávio e com o Calvin. Quando a gente fala de New Space, acho que é importante traçar um histórico de como o conceito evoluiu ao longo do tempo. No começo, mais ou menos ali na virada do século, o New Space representava essa dicotomia entre governo e setor privado. Ao longo do tempo, o que aconteceu é que, com a entrada de novos agentes, novos atores nesse setor, o que aconteceu é que a gente começou a ver o New Space em contraposição ao Legacy Space, ou às empresas tradicionais. Então, empresas como SpaceX, como a Blue Origin, representavam essa nova onda, e empresas mais tradicionais, que tinham feito parte da corrida espacial e que são grandes conglomerados, elas eram vistas mais como empresas relacionadas a grandes projetos, a projetos que envolviam o governo. Hoje em dia, a gente vê o New Space por meio do aspecto colaborativo. Tanto as novas empresas, as startups, quanto as empresas tradicionais, elas trabalham em conjunto. E o ecossistema tem se desenvolvido dessa maneira, por meio de empreendedorismo, com apoio do governo, e, sobretudo, com a ideia de que as empresas criadas no New Space devem sobreviver em função de suas atividades comerciais, e não só depender de ajuda do governo. Ok. Doutor Durão? Bom, boa noite a todos, boa noite a você, Duda, obrigado mais uma vez aí pelo convite para participar aqui da conversa, boa noite ao Calvin, ao Sidney, os colegas aqui hoje. Bom, New Space é essa pergunta bem interessante, o que é o New Space, Eu preferiria enfocar
a questão vamos dizer assim, da novidade, né? Pelo lado da demanda. Eu acho que do lado da oferta, vamos dizer assim, sempre houve o setor privado envolvido com o espaço, né? Desde o tempo dos satélites geoestacionários, final da década de 60, 70, os satélites da Hughes, Spark, sempre houve a economia do espaço, né? Muita gente diz que até hoje ou até pouco tempo atrás, pelo menos, só os satélites de telecomunicações, só a área de telecomunicações era lucrativa em termos de espaço. Então, ao longo do tempo, isso foi mudando um pouco, assim, em termos de mais produtos, mais tipo de oferta. Então, por exemplo, censuramento remoto, pelo que eu sei, até pouco tempo com as grandes empresas não eram lucrativas, tinha muito recurso do governo e tal. E agora há esse movimento do New Space, vamos chamar assim, grande New Space, que o melhor exemplo é a SpaceX, o Elon Musk, que são projetos grandes, né? Mas tem outras também, como o da Amazon, o próprio a Virgin também, quer dizer, são grandes empresas. E esse é new in space, eu não diria que seja new space, mas new in space, quer dizer, são empresas novas, empresas que estão interessadas em atuar na parte de espaço, mas não deixa de ser, tem muito envolvimento com o governo, o cliente é o governo, são grandes projetos, grandes valores, etc. E tem uma segunda turma, vamos dizer assim, um pouco abaixo, que são essas empresas menores, que estão surgindo agora, empresas de menor porte, que descobriram nichos de atuação e que estão quebrando paradigmas em termos de oferta, de criar novos mercados. Então, eu acho, o melhor exemplo disso é a Planet, que é uma empresa muito bem sucedida, mas há outras assim também, pequenas, surgiram pequenas e estão crescendo cada vez mais. E, na minha opinião, o New Space, para mim, ele se define mais como a demanda, quer dizer, a new demand, na realidade. Quer dizer, essas empresas mais novas estão fazendo surgir novas demandas, novos mercados que antes estavam cobertos. Isso é muito comum na economia, na evolução, né? Quer dizer, a tecnologia faz surgir novas demandas. Eu acho que é isso que está acontecendo. Por exemplo, eu gostaria de citar uma empresa, eu até consultei aqui da última vez que eu participei, eu nem falei o nome certo da empresa, mas ela chama Spire, S-P-I-R-E. Ela começou, se eu não me engano, em 2012, eu consultei aqui, com uma aplicação que era eminentemente científica, que é de radioocultação, quer dizer, medindo o ângulo vamos dizer assim, de defasagem entre dois satélites numa constelação recebendo sinais GPS, descobriu-se que esse ângulo de visada, vamos chamar assim, os dois satélites captam, quando eles estão ocultos, não se veem diretamente, esse ângulo que eles conseguem vislumbrar tem uma relação com alguns parâmetros da ionosfera. Isso é muito importante para a propagação de sinal, o próprio sinal GPS. E mais tarde, esse grupo, eu entendo que foi esse mesmo grupo, descobriu, esse pessoal é oriundo da International Space University, né, da ISU, esse mesmo grupo descobriu que esse ângulo e esse efeito na ionosfera tem a ver com micrometeorologia. Então começaram a vender previsões para áreas pequenas, como aqui, por exemplo, seria no caso aqui em São Paulo, aqui na Marginal, por exemplo, prever inundação na Marginal por muita chuva. E eles, agora, eu vi aqui, agora já fazem CubeSat, quer dizer, cresceram bastante, quer dizer, eles criaram uma demanda no fundo. Então, e isso eu acho que tem muito ainda a explorar, essa new demand. Eu acho que essas empresas novas que estão surgindo, principalmente essas de menor custo, startups, pessoal que vem da NASA, são jovens que vêm da NASA, vêm da ISU, eles vão fazer surgir uma nova demanda em várias científicas, em vários fatores. Então, para mim, a New Space, eu diria, Duda, para não me alongar muito,
está mais ligada a esse surgimento de uma nova demanda, que tem muito a ver até com pesquisa, mas também com a atuação dessas empresas. Ok. Calvin? Obrigado pela palavra, Duda. Boa noite ao professor Sidney, boa noite ao professor Durão, boa noite a quem está assistindo. Na minha visão, o New Space ele é uma filosofia, até pegando um gancho no que o professor Durão e o professor Sidney comentaram, é que ele trabalha independente do governo ou dos grandes contratantes, né? É importante dizer que o New Space está ligado a desenvolvimento rápido, melhor e um fornecimento de acesso ao espaço com o menor custo possível. Então, a gente consegue, por exemplo, elencar que do ano 2000 até o ano de 2019, nós tivemos mais de 310 novas empresas com Venture Capital aplicado, né? Até o momento, né? 310 empresas. A gente conhece SpaceX, Blue Origin, Planet, algumas, mas foram 310. Só em 2019 movimentaram em torno de 5,7 bilhões de dólares em torno de investimento, então um valor bastante expressivo. E até uma coisa importante, quando a gente Só fala uma pergunta, Calvin, com esses dados que você passou, seria no mundo inteiro ou só dentro dos Estados Unidos? No mundo inteiro. Ah. Isso, no mundo inteiro. Tá. E é interessante a gente comentar que em torno de 2012, do ano de 2012, quando a gente começou a ter o boom de small sats, que são esses satélites com um peso menor de 600 quilos, já foram lançados de 2012 até aqui 1.731 small sats. Até pegando o gancho que o professor Durão comentou da Spire, tanto a Spire quanto a Planet quanto a SpaceX, eles têm um total de 70% desses 1.730 satélites. Então, é muito interessante a gente juntar todas essas informações em forma de um sumário, né, em relação ao New Space, que é o quê? Busca por essa nova demanda. Então, a gente fala muito de operação otimizada, de inovação, garantir um desenvolvimento contínuo da aplicação espacial e assegurar que o baixo custo investido ele vai ser recompensado, né? E é meio que trabalhar onde tem a demanda, que é aquilo que o professor Durão comentou, independentemente do governo. Acho que esse é o grande fato do New Space, né? Então, você conseguir ser sustentável sem precisar ter o governo te bancando por trás. Bom, muito legal, muito legal. Bom, vamos dar sequência então, né? A segunda pergunta seria: qual o papel do setor público no desenvolvimento do New Space? Já que você está aí no ritmo, Calvin, continue você, vai. Então, é importante dizer que dentro do New Space nós temos essa gama de empresas que a gente comentou, né? Eu comentei, foram mais de 310 criadas até o momento, né? Muitas já se foram, né? Não foram sustentáveis, outras, como a SpaceX, estão fazendo inovações históricas, alcançando milestones incríveis. O grande ponto por exemplo, a SpaceX, por mais que ela seja aquela líder no New Space, ela ainda tem contratos com os governos. Então, o governo americano, só em 2015, foram mais de 40 milhões de dólares só no ELV, que é o National Secure Space Launch, que é um programa americano para que a SpaceX e outras empresas, como a ULA, enfim, consigam fazer um lançamento de cunho militar. Então, a gente sempre tem, querendo ou não, uma parcela do governo ajudando na sustentabilidade dessas empresas, mas não necessariamente que é majoritariamente o governo que vai deixá-las sustentáveis. Então, o papel do setor público, na minha opinião, e agora olhando um pouco mais o Brasil, a América Latina e principalmente o Brasil, o papel do setor público é flexibilizar a legislação, deixar menos travada toda forma de abrir empresa, de conseguir você desenvolver um MVP, um produto, de aplicar esse produto. Nós ainda estamos em um nível em que o setor público, além de ter que se reinventar, ele precisa se flexibilizar. Hoje no Brasil, dentro de um pequeno seleto grupo, a gente consegue contar nos dedos
quantas empresas, por exemplo, que estão tentando ingressar com algum tipo de produto, para quem não conhece o que é o MVP, que é o Minimum Viable Product, né, o produto mínimo viável, nós temos. São poucas pessoas, empreendedores, tentando entrar nesse ramo para conseguir algum tipo de sustentabilidade, independentemente do poder público. Valeu, Calvin. Dr. Sidney? Bom, uma coisa que é importante desmistificar, acho que é o papel do setor público, né? Principalmente no desenvolvimento desse ecossistema incipiente, né? Eu vou discordar um pouco, né, da opinião de que o New Space tende a se desengajar, né, do investimento governamental, né? Eu acho que foi isso que o Elon Musk tentou fazer quando ele criou a SpaceX. Ao mesmo tempo, ele percebeu que sem investimento da NASA em particular, a SpaceX nunca chegaria onde ela chegou. Onde ela chegou. Então, qual que é o conceito aqui, né? Existe a ideia de que trabalha com o governo, ela pode ser feita de uma maneira mais tradicional, né, ou pode ser feita de uma maneira inovadora. Tradicionalmente, o que o Brasil tem feito, e em outros países a gente também observa isso, né, é que você tem o papel do Estado, né, o Estado como o Estado empreendedor, né. E a gente não está só falando de empresas estatais. Tá? Para mim, Estado empreendedor é quando você tem empresas privadas criadas para atender exclusivamente ao governo. Eu acho que isso tem uma série de benefícios no curto prazo, mas cria uma série de complicações no longo prazo, por causa dessa interdependência. O modelo aqui nos Estados Unidos evoluiu, de certa forma, para um modelo de Estado facilitador, né, que eu acho que é um pouco que a gente tem visto também no Brasil nos últimos anos. A ideia de que a função do Estado não é ter um Estado executor, é ter um Estado que permita que o setor privado, né, e tanto grandes empresas quanto as startups, elas possam operar num ambiente competitivo, né, e ao mesmo tempo, principalmente naquela fase inicial, em que você precisa mitigar os riscos, o Estado, sim, deve intervir para garantir a sobrevivência, né, no período crítico, né. Existe o conceito chamado Vale da Morte, né, a ideia de que, principalmente nos primeiros momentos da existência de uma startup, né, você precisa de uma ajuda mais intensiva para que aquelas startups elas possam sobreviver e começar a andar por conta própria. Então, acho que a ideia, o conceito de parceria público-privada, ele deveria ser visto nesse sentido, de não o governo só está transferindo recursos para o setor privado, né, mas o governo está facilitando a atuação do setor privado, e isso inclui fornecimento de recursos dentro de um ambiente competitivo, em que as melhores ideias, os melhores projetos possam estar se sobressaindo, né, e ao mesmo tempo com o objetivo de criar empresas que possam crescer e serem sustentáveis no longo prazo. Ok. Doutor Durão? Bom, novamente uma boa pergunta. Eu acho que é isso que o Calvin e o Sidney falaram, mas eu acho que todo país normalmente, né, elege, vamos chamar assim, setores estratégicos, né? Por exemplo, a aviação. Acho que todo país subsidia as suas empresas aéreas. Eu acho que os Estados Unidos faz isso de alguma forma com a Boeing, a Alemanha faz isso com a Lufthansa, agora mesmo, por causa da pandemia, está dando, acho que, 5 bilhões de dólares para a Lufthansa, qualquer coisa assim. E na área espacial também, quer dizer, eu acho que o próprio Estados Unidos também faz isso com as suas empresas, grandes empresas do setor. O Brasil também faz isso com a aviação, ela não faz diretamente, mas de alguma forma o financiamento é com juros subsidiados, essa foi para a Embraer, isso sempre foi uma queixa da Bombardier, que é a grande concorrente da Embraer na aviação, e o Brasil também sempre queixou dos financiamentos que o governo do Canadá dá à Bombardier e tal. Quer dizer, os países elegem as suas áreas estratégicas, né, mesmo que seja civil. Isso acontece no setor espacial também no mundo, né?
No Brasil, o Duda talvez até possa falar alguma coisa, como que o governo, entre aspas, subsidiou ou subsidia algumas das empresas do setor espacial que entraram nesse mercado, que é muito difícil concorrer no mundo, né, com essas outras empresas, mas essa é uma forma, vamos dizer assim, que o governo pode, vamos dizer assim, estimular aquelas empresas daqueles setores que o governo elege como estratégico e que quer que existam empresas que forneçam equipamentos e produtos nessa área. No setor espacial, no Brasil, isso acho que tem sido feito dessa forma, dos projetos Cibers e outros, contratando empresas brasileiras, mas isso não é suficiente. Como o Sidney falou, eu acho que isso não é suficiente para a empresa ter sustentabilidade no longo prazo, no meu modo de ver. As empresas precisam achar a sua subsistência não só com o governo como cliente e como, na realidade, quase que um mantenedor de uma forma ou de outra. Nesse setor do New Space, dessas empresas menores, de empresas pequenas, por exemplo, o governo brasileiro, bem que poderia, a Agência Espacial Brasileira, bem que podia criar um fundo de apoio, de suporte. Antigamente, a Agência Espacial Brasileira teve um programa chamado, não sei se ainda existe, chamado Unispaço, que era exatamente isso, só que era voltado para as universidades. Ele financiava projetos de subsistemas ou de produtos para o setor espacial e funcionou por um certo tempo, alguns anos funcionou. Eu acho que a Agência Espacial Brasileira, mesmo que não fosse de grande monta, poderia criar um programa dentro do seu orçamento de estímulo a essas pequenas empresas. Eu tenho a certeza absoluta que as empresas vão se interessar, vai criar uma dinâmica de desenvolvimento do setor público com o setor privado para essa área de pequenos satélites, de New Space, de baixo custo, do Lean Satellite, que a gente chama. Muito bom. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos a FAPESP. A FAPESP tem um programa que se chama PIP, né? A maioria das pessoas conhece, que é Programa de Inovação da Pequena Empresa. Ele funciona muito bem, ele é para todas as áreas, ele funciona muito bem até um determinado ponto. Tem a fase 1, fase 2, depois tem a fase 3. E a FAPESP, ela faz isso, o problema é que ela faz para todas as áreas, não é só para espaço. Ela faz isso e ela dá uma importância muito grande, quase tão grande, eu diria até maior, na formação do business da pequena empresa. Então, motiva os pesquisadores a participar de cursos de marketing, cursos de mercado, cursos de venda comercial. Isso é bem interessante, mas também tem um alcance limitado. Quer dizer, quando acaba a fase 2, que você desenvolve, pronto, ali acaba, você tem que se virar. E o que acontece, às vezes, é que as empresas acabam ficando meio viciadas nesse tipo de financiamento, que não é um financiamento muito grande, mas que dá um certo fôlego por alguns anos. Então, as empresas pequenas aqui no Brasil estão sempre, às vezes, procurando um outro projeto financiado, depois vai para a FINEP, um projeto um pouco maior. Essa transição do paternalismo público que sempre existiu no Brasil para as empresas e que não existe no exterior, né? Nos Estados Unidos, na Europa, há muito mais essa cultura do empreendedorismo, que aqui no Brasil, agora que está começando, eu diria, mas sempre foi muito paternalismo do governo. Essa transição do subsídio público para a sobrevivência no setor privado, com essas novas demandas, é difícil, eu acho, para as pequenas empresas no Brasil. E eu acho que aí é que o governo, por exemplo, a AEB, principalmente, eu diria, eu acho que tem até orçamento para isso, para esse tipo de empresa que nós estamos falando, de pequeno porte, eu acho que aí é que o governo poderia ajudar muito aqui no Brasil. Ok. Eu concordo com a colocação de vocês três. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, certo? Mas eu também acho que, como o nosso setor de startups no país é muito incipiente ainda, é preciso se criar uma linha de financiamento
para o desenvolvimento dessas startups no país, claro, com certas regras, né? Mas é necessário se criar isso e ainda não se criou. Na verdade, o que a gente vê é muito blá, 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 blá. Mas vamos em frente. Quais são as principais barreiras encontradas e quais são as saídas de contorno para a criação de um ecossistema sustentável de iniciativas New Space no Brasil? Dr. Sidney? Eu acho que isso talvez existe uma semelhança muito grande entre o que acontece no Brasil e nos Estados Unidos. Né? O que a gente tem visto é que as empresas New Space nos Estados Unidos, que tendem só a se focar em atividades espaciais, elas encontram dificuldades em escalar. Né? E a mesma coisa vai acontecer no Brasil com essas empresas que, depois de conseguirem o apoio de um programa do tipo PIP, né, como é que elas vão sobreviver sem ter um mercado muito bem definido. Então, em relação à pergunta específica, a forma como eu vejo que isso pode ser contornado é atuando em áreas em que o Brasil tem uma vocação natural para se tornar competitivo e que tem competências que fazem o país ser competitivo internacionalmente. O mercado New Space, o mercado espacial, comercial espacial global, ele tem de ser visto dessa maneira. Tá? Você não pode pensar em New Space no Brasil só em função de atividades domésticas. Então, quando a gente pensa em áreas em que o Brasil tem uma vocação e que tem uma proeminência no exterior, naturalmente a gente considera o agronegócio, o setor de mineração, como potenciais consumidores de soluções espaciais e também onde os recursos, o volume de recursos, ele é abundante e existe volume para poder estar uma parte desses recursos podem ser aportados às startups espaciais também. Né? E aí os empreendedores brasileiros precisam também assumir essa responsabilidade de adequar a tecnologia e as suas ideias às necessidades do mercado e, em particular, dessas questões dos problemas que esses setores eles trazem e de forma que essa convergência de interesses possa beneficiar todo mundo. Ok. Doutor Durão? Bom, eu vou ver aqui a pergunta novamente. Quer dizer, a questão é a criação de um ecossistema sustentável de iniciativa New Space no Brasil. Quer dizer, as dificuldades encontradas para isso e como que isso pode ser feito, né? Eu acho que a dificuldade encontrada são duas. Primeiro, é aquilo que eu falei antes. Eu acho que no Brasil, agora que está se começando essa cultura do empreendedorismo, quer dizer, agora que eu digo, talvez nos últimos 10 anos, talvez, não sei, de pequenas empresas, assim, como em comparação com outros países, como Inglaterra, Estados Unidos, quer dizer, são países que isso está no sangue, né? O aluno sai da faculdade já pensando em fazer o seu negócio, como o Calvin está fazendo aqui, né? Agora que isso no Brasil está começando. Então, eu acho que existe esse problema cultural e o brasileiro sempre foi muito acostumado assim com o governo, pagar salário, a questão do funcionalismo público. Eu sempre fui funcionário público, estou falando mal do funcionário público. Mas o brasileiro, em geral, sempre gostou da segurança do funcionário, que é o oposto do empresário, do pequeno empresário, principalmente numa área de espaço, que é uma coisa completamente nova. Esse eu acho que é um ponto muito crucial e que agora que está mudando com o pessoal mais novo, está assumindo esses riscos, né? Está disposto a correr esses riscos, né? E é muito mais prazeroso, essa que é a realidade. Eu acho que esse é um ponto muito motivador, é muito mais prazeroso você batalhar, criar e fazer isso ser bem sucedido dessa forma. Eu acho que o outro problema é aquilo que eu estava falando com relação à primeira questão. Existe uma demanda encoberta, vamos dizer assim, uma demanda desconhecida. O cliente, o mercado, a demanda brasileira não conhece muito bem ainda quais são os benefícios que podem ser obtidos com os dados obtidos do espaço. Quer dizer,
sempre soube da parte de telecomunicações, mas as pessoas em casa que estão vendo televisão ou falando na internet não sabem como é que vem aquele sinal, como é que ela recebe a imagem. E isso muito mais ainda com relação a outras aplicações, como mesmo sensoramento remoto, e agora também que essas aplicações estão sendo mais bem entendidas. Isso eu acho que é um problema, quer dizer, o desconhecimento do benefício do setor espacial. Ele é visto muito mais como algo glamuroso, de conquista, de nacionalismo, do que realmente um mercado de demanda e oferta, onde há uma economia própria que pode ser lucrativa. Então, para a criação desse ecossistema, a saída, como menciona aqui, eu acho que seria muito importante uma questão de educação, mas a educação é mais longo prazo, mas também uma promoção do setor. Isso é outra coisa que a própria Agência Espacial Brasileira poderia fazer também. Não é algo que demanda muito recurso para fazer uma divulgação de benefícios. Agora nós temos visto com esse edital que saiu lá de Alcântara, né? Já em poucos dias já tem saído muito mais divulgação, talvez até exageradamente, mas algo similar, em menor escala até, poderia ser feito com relação aos benefícios para a agricultura, o benefício para comunicação de pacotes, o benefício para as universidades brasileiras, utilização do espaço, coisas assim desse tipo. Quer dizer, eu acho que isso seria importante para a criação desse ecossistema, junto com o que eu mencionei antes, de um certo suporte também financeiro, como você também mencionou, Duda, de um financiamento para as startups, um programa também que permita essa transição para a formação desse ecossistema. Agora, não é uma coisa fácil, vai exigir muito de quem vai estar envolvido com isso, né? E eu concordo com o Sidney também, e não basta o mercado brasileiro, o ecossistema do Brasil. Esse ecossistema vai ter que oferecer produtos no mundo inteiro, ele vai ter que ser competitivo mundialmente. Isso também é um ecossistema no Brasil, mas que ele vai ter que penetrar em outros ecossistemas, vamos dizer assim. Só complementando, né? Difícil doutor Durão, mas a gente, quando nasce, a gente nasce tomando palmada na bunda, já sabe que vai ser, né, o sinal, e é um bom sinal que a vida não vai ser fácil. A gente tem que meter a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Calvin, quando leva a palmada na bunda, chora, Duda, quando nasce. Hein? Quando a gente nasce e leva a palmada na bunda, a gente chora. Alguns. Calvin. Vamos lá. Essa pergunta é interessante. Ela até, na hora que nós criamos, foi justamente desenvolvida de uma forma para que ela seja uma negação. Porque quando a gente pensa em uma criação de um ecossistema sustentável, a gente não pode focar apenas no Brasil. Qualquer iniciativa hoje, no mundo globalizado, que ela tenha um foco, lógico, olhando no New Space, localizada, um desenvolvimento localizado, teoricamente, ele já nasce morto, porque você tem que ter uma abrangência global, porque tem outras iniciativas em outros locais, por exemplo, que a gente comentou, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, que podem ter mais agilidade, um preço menor, uma evolução de produto melhor, que vai, de alguma forma ou não, te deixar para trás. Então, qualquer tipo de criação de iniciativa dentro do New Space, quando nós estamos aqui no Brasil, ela já tem que ser iniciada pensando no globo. Então, acho que isso é muito interessante, até pegando o que o Dr. Sidney comentou. Em relação à diversificação, competitividade e promoção, que o professor Durão comentou, a NASA, anualmente, ela publica o NASA Spin-Off, que é um documento em que ela mostra para o público leigo todos os desenvolvimentos usados para a sociedade que foram derivadas de algum desenvolvimento tecnológico espacial.
E isso mostra, dá um awareness, né, para a sociedade o quão importante é o desenvolvimento espacial. E até pegando o gancho do professor Durão, eu acho muito interessante que nessa última semana e meia, com o chamamento público de Alcântara em relação aos lançadores e em relação à ETEC, né, aquela encomenda tecnológica, a EB, o governo brasileiro, conseguiu mais mídia do que no último ano inteiro, praticamente. Então, é muito importante que a gente precisa, obviamente, criar esse senso do público leigo, da sociedade, para entender para que serve esse desenvolvimento. Em segundo lugar, nós precisamos de flexibilização de leis, flexibilização para aquelas startups começarem a sair do papel de forma menos custosa, com um tempo mais rápido, de forma mais ágil. E em terceiro ponto, que eu acho muito interessante, são as parcerias, não necessariamente uma parceria público-privada, que nem o professor Sidney comentou na pergunta anterior, mas parcerias entre startups. Então, acho que isso dentro de um ecossistema brasileiro, digamos assim, lógico, vislumbrando o globo como um todo, facilitaria os desenvolvimentos e traria uma formação de um ecossistema mais sustentável, trabalhando em conjunto. Só trazendo alguns dados, eu gosto de falar de dados. Em 2018, a economia global do espaço foi de 360 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, a gente fala muito de lançador. Que lançador é aquela parte glamurosa, que nem o professor Durão comentou, né, do glamour do espaço. Acho que o lançador ele traz muito glamour, e de 360 bilhões de dólares, apenas 6 bilhões foram relacionados ao lançador. A gente fala de 126 bilhões de dólares em relação a satélites, 120 bilhões de dólares em relação a equipamento de solo para satélites. Então, a gente precisa, primeiro, como uma sociedade, né, a brasileira, desvincular um pouco de lançador e entender, que nem o professor Sidney comentou, da parte do agronegócio, de mineração, da própria Amazônia, que a gente tem nesses últimos tempos um alerta crescente em relação ao desmatamento, enfim, em como a iniciativa privada pode trazer soluções baratas, rápidas, ágeis, né, em que a gente consiga trazer dados, né. É importante dizer que o New Space não necessariamente as empresas trabalham com produtos, um satélite ou um lançador, enfim, a gente pode estar falando de serviços de dados, né. Então a gente tem bastante oportunidade de conseguir trazer isso e aplicar em setores que o Brasil é líder e conseguir expandir isso a nível global. Ok. Então vamos para a quarta pergunta. E se der tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês também, tá? Seria a sétima pergunta, porque eu acho que, aproveitando a oportunidade da presença de vocês, fazer essa pergunta que eu acho que é interessante. Mas vamos lá, vamos à quarta. Qual a demanda mercado no Brasil para empresas espaciais brasileiras que poderiam ser classificadas nessa categoria de New Space? Doutor Durão, o senhor quer começar? Vamos lá. Bom, o grande mercado, sem dúvida, no Brasil é o agronegócio, né? Isso não tem dúvida, né? Principalmente para esse tipo de satélite que eu gosto de chamar de lean satellite, um satélite seco, sem gordura, um satélite de baixo custo. Ele não necessariamente precisa ser um CubeSat ou um NanoSat, mas um satélite como se fosse lean manufacturing, quer dizer, fabricado sem custos desnecessários, né? Então, só no agronegócio são muitas as possibilidades, né? Previsão de safra, detecção de pragas, mesmo na pecuária, quer dizer, controle de animais. Tem várias, por exemplo, o Banco do Brasil, já existem algumas aplicações pensadas em usar satélite para verificar quantas cabeças de gado o fazendeiro realmente comprou com aquele financiamento, quer dizer, fazer isso por satélite.
ou aqui no Brasil tem muito problema da febre aftosa, que em geral os estados fazem uma quarentena, um isolamento, não deixa um animal ser vendido no outro estado. Então, às vezes, há certas fugas, vamos dizer assim. Então, o controle com chip, isso também já é possível. Quer dizer, as aplicações são muitas nessa área de agricultura, né? E no Brasil nós temos uma outra grande aplicação que o Calvin citou agora, que é essa de monitorar a Amazônia. Quer dizer, só isso já, com certeza, já tem uma demanda grande aí de aplicações para o governo ou mesmo para o setor privado. Outra demanda que eu acho que é importante também para esse tipo de satélite é para a defesa. Quer dizer, existem hoje aqui no Brasil já muitas possibilidades de uso desse tipo de satélite para vigilância de fronteira, por causa de tráfego, por causa de tráfico de armas, esse tipo de coisa, penetração, vigilância de território. Vigilância marítima, por exemplo, isso que eles chamam de AIS, né? Automatic Information System, de monitorar navio. Isso só com o sinal que o navio emite, ou combinando isso com uma câmera, quando muitos desses navios que vêm pescar, por exemplo, nas costas brasileiras, desligam o sinal do transporte, o satélite não pega, mas ele teria uma câmera também. Então, combinado. Isso é uma outra excelente aplicação aqui. O Brasil vive reclamando de invasão. Tem, por exemplo, proteção de plataforma submarina agora, exploração do petróleo. E essa aplicação também pode ser feita com aviões, com aviação, quer dizer, localização de aviões, segurança de tráfego aéreo. A GOM Space, um dos aviões, um dos acidentes que houve aqui no Brasil, acho que foi aquele da TAM que se chocou, se eu não me engano, ou que caiu, desculpe, da Air France que caiu no Oceano Atlântico. A GOM, que é uma empresa de CubeSat, que tem agora um projeto desses, captou o sinal do avião até um certo ponto, colocou no mapa, ela tem um mapa. Quer dizer, aqui existem várias aplicações possíveis, né? Eu diria que a principal é a agricultura, mas outras também, por exemplo, comunicação de pacotes de dados, por exemplo. Isso é um meio muito seguro de transmissão de informação para grandes empresas que não queiram correr risco de ser hackeadas, vamos dizer assim. Aquele sistema utilizado pelo SCD, né? Exatamente. E esse tem não só esse aspecto de segurança, ele também tem o aspecto meteorológico de você saber em regiões remotas exatamente o que está acontecendo, quanto que choveu, qual a intensidade de sol, se há fumaça, se há fogo, combinar isso com imagem, quer dizer, é aquilo que eu estava falando no começo, de você criar a demanda, quer dizer, vai ter que ter uma combinação de esforços aí para fazer essa demanda aflorar, quer dizer, isso está ligado com a comunicação também do governo, de ajudar nesse esforço, né? Então, eu diria que um país como o Brasil, ele tem todas essas demandas e como o satélite ele dá a volta no globo terrestre, tudo isso pode ser ofertado ao longo da órbita do satélite. Quer dizer, ele não está restrito à demanda aqui no Brasil, né? Ok. Dr. Sidney? Perfeito. Acho que o Durão e o Calvin, né, mencionaram muito bem, né? O espaço é muito mais do que foguete. Né? Existe todo um ecossistema, né, envolvendo hardware e software, né? E eu acredito particularmente que a geração de dados, né, tem um impacto imediato muito mais tangível, né, para o consumidor no Brasil. Né? Além das áreas que o Durão mencionou, né, eu gostaria de lembrar que tem alguns setores em que o Brasil poderia já estar talvez até se antecipando a uma demanda que vai acontecer a nível mundial, né? Por exemplo, a internet das coisas, né? IoT. O Brasil é um país extremamente fragmentado, né? Por causa das distâncias regionais, né? E você está conectando, né, o país por meio de internet das coisas, né, já cria uma infraestrutura que possibilita o país oferecer aí soluções que podem ter uma escala global. Né?
Isso já pegando carona um pouco no que a gente tem ouvido falar sobre 5G. Né? 5G assim, vai trazer transformações paradigmáticas, né? Digamos assim. E a gente tem áreas do Brasil que ainda não têm acesso à internet. Né? Então, existe o conceito de leapfrogging, né? Essa ideia de que você pode implementar soluções sem ter de passar por todos os estágios de desenvolvimento. Né? Você já pode adotar a solução que mais moderno, né, e que está à disposição. Né? Foi isso que aconteceu, principalmente, acho que o caso da telefonia do Brasil exemplifica muito disso. Né? A maior parte das pessoas não tinha acesso à telefonia fixa, né, e num prazo muito curto, né, a gente via a explosão, né, de celulares até com acesso a pessoas de baixa renda. Né? E acho que esse Cresceu aspecto muito, realmente. Muito. É um aspecto da inclusão, né, que a tecnologia pode oferecer. É um exemplo fantástico de como é que o espaço pode ter uma transformação na vida das pessoas. Ok. Calvin? Pegando o gancho do professor Sidney, eu estava consultando agora há pouco a quantidade de telefones celulares que a gente tem no Brasil. A gente tem mais celular do que pessoas, né? Em torno de quase 300 milhões de celulares. E a gente vem falando muito de 5G em um ambiente global, né? Toda aquela disputa Estados Unidos versus China. Temos a SpaceX vindo com toda a constelação do Starlink. Nós tínhamos a fatídica OneWeb, também com uma ideia por trás disso. Então, em relação à demanda mercado no Brasil, hoje nós somos, se não me engano, o quarto ou quinto país em termos de celulares. A parte de comunicação ela é muito importante. Só como referência, em 2019, quando a gente entra naqueles satélites SmallSats, né, menor que 600 quilos, foram 389 lançados em 2019. 37% foi de comunicação, que foi o maior nível de maior quantidade de satélites de pequeno porte lançados foi de comunicação. Então, a gente tem um país de contexto continental, e comunicação é uma das demandas, é um mercado que a gente poderia estar trabalhando internamente, né, em termos de iniciativas no Space, em que a gente hoje em dia depende de órgãos, instituições, empresas estrangeiras. Só como referência, né, das categorias que a gente olha ali de SmallSats, né, eu sou focado em SmallSats, até essa parte de satélites geoestacionários, enfim, órbitas maiores eu já olho com outros olhos. Olhando os SmallSats, nós temos sensoriamento remoto, que a gente comentou, da Amazônia, desenvolvimento tecnológico, então, lançamento de satélites para desenvolvimento tecnológico, novas placas, tem até o Techno Readiness Level da NASA, que é o TRL, que é justamente um número de 1 a 9, em que aquela tecnologia ela está em termos de desenvolvimento. Para uma aplicação comercial, muitas empresas já preferem algo que já foi testado no espaço. Então, existe também essa possibilidade de desenvolvimento tecnológico em lançar coisas, né? Lançar placas, satélites, enfim, para testes. Então, essa parte de desenvolvimento tecnológico para chegar no MVP. Até a parte militar de inteligência, até o professor Durão comentou, tem até a iniciativa dos esportes, né, os satélites, lógico, totalmente militares ali com os Estados Unidos, mas, enfim, mais um ponto de demanda e mercado que é interessante. Comunicações, que nem a gente comentou, e a parte de ciência, que é bastante interessante. Então, olhando de um contexto amplo, nós temos diversos nichos, né, subnichos, digamos assim, em que existe uma demanda, existe um mercado em que nós podemos trabalhar, criar algo sustentável dentro do Brasil, mas sempre com aquele foco olhando o globo como um todo. Ok. Vamos fazer aqui a quinta pergunta, que é uma pergunta que particularmente eu gosto muito. E deixo aqui um recado. Galera da Hebe, fica atenta aí, viu?
Como o New Space pode contribuir para o futuro do PEB? Dr. Sidney. Quantas horas a gente tem aqui? Normalmente é 2 horas, mas eu acho que não vai chegar a isso, não. Não, é mais porque assim, é um tema também para mim apaixonante, né? Como é que o New Space pode contribuir para o Programa Espacial Brasileiro, Isso. assim como pode contribuir, né, para a exploração espacial como um todo. Né? Eu acho que existe, até agora a gente tem falado muito de como o New Space pode ter um papel fundamental, né, para a resolução de problemas que a gente encontra no nosso próprio planeta, né, e em particular no nosso país. Né? E acho que isso é uma função, principalmente quando a gente pensa em sustentabilidade, né, das empresas New Space, é fundamental. Né? Num contexto mais estratégico, né, acho que as startups New Space, elas podem estar ajudando a AEB, né, em particular o Programa Espacial Brasileiro, né, a ganhar relevância, né, não só, né, do ponto de vista de você conseguir apoio da sociedade brasileira também, mas ajudar o Brasil a se posicionar como um líder, né, em setores em que o Brasil pode estar contribuindo para o avanço, né, do espaço e da presença da humanidade no espaço. Né. Eu sempre gosto de fazer um paralelo com a Antártica. Né. A Antártica é o seguinte, né, é um continente que não tem dono, né. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma presença na Antártica para ter relevância no debate internacional sobre o futuro da Antártica. Né. A gente tem um tratado de 2041, que expira em 2041, que se espera que vá ser renovado, mas é o seguinte, só tem voz quem participa. E como é que você participa? Não pode ser por meio de atividade exploratória, tem que ser por meio de pesquisa, né. Tem que ser por meio de... claro, existem questões estratégicas ligadas à defesa, né, mas sempre existe uma componente de conhecimento. Né. Mesma coisa com o espaço, em particular, quando a gente começa a pensar em exploração espacial além da órbita terrestre, né, a órbita baixa, né, de Low Earth Orbit, né, mas espaço profundo e agora com a questão da Lua. Né. A gente, semana passada, né, acho que todo mundo assistiu, né, no nosso público deve ter assistido. Nossa, maravilhoso. Da SpaceX, né? E assim, o que a gente vai estar vendo nos próximos anos é um retorno a atividades além da órbita baixa, né? Com foco na Lua e, particularmente, o que eu acho interessante para o Brasil é que vai existir um esforço, né, internacional. Os Estados Unidos já sinalizaram que não vão fazer tudo sozinho, né? Querem que outros países sejam parte desse esforço, né? E como é que o Brasil pode ter um papel fundamental, né, até para se redimir dos erros que fez no passado, quando deixou de participar da Estação Espacial Internacional. Estação Espacial, também acho. Você não precisa, para mim, particularmente, não é questão de recursos, né? Você não precisa estar desenvolvendo um novo foguete para levar uma tripulação de brasileiros para a Lua. Né? O que você precisa é fazer parte do que a gente chama de cadeia global de valores. Né? Você precisa desenvolver uma coisa que vá ter um papel fundamental, né? E isso, assim, a relevância daquilo vai depender um pouco da vocação que o Brasil desenvolver ao longo desse processo, né? Na Estação Espacial Internacional, você tem uma presença japonesa muito ostensiva, né? Você tem o Canadá com o Canadá, né? Então, são países que encontraram um nicho de atuação e que, claro, não investem no mesmo nível que os Estados Unidos investem, mas que tem uma função fundamental ali dentro daquele esforço internacional. É a mesma coisa com a Lua. Né? Eu acho que talvez o que a AEB precise pensar, né, como líder desse processo qual é o papel que ela vai ter de integrar as startups New Space, né, nesse esforço de colaboração internacional, né, como talvez um órgão facilitador do processo. Né? E as empresas brasileiras elas vão ter 2 canais, né? Vão estar oferecendo soluções diretamente, né, ou para as empresas ou para os governos que vão estar participando, né, da Artemis, né? Ou podem fazer isso também por meio de uma iniciativa coordenada com a Agência Espacial Brasileira, né, e outros órgãos do governo. Ok. Calvin?
Esse é um tema bastante interessante. Até já havia comentado que a gente fica focado muito em foguete, em lançador. E, basicamente, as pessoas que têm algum tipo de envolvimento hoje, normalmente, assim, do lado de privado e no Brasil, a gente sempre conversa e sempre cai no mesmo ponto, lançador, lançador. Se a gente pegar o Programa Nacional de Atividades Espaciais, que vem esse ano que vem, esse programa que é o PNAE da EB, ele vai muito de encontro a atividades muito sucintas e com um foco muito, na minha opinião, muito limitador. Até ouvindo e achando muito interessante tudo que o professor Sidney comentou, eu acho que a gente tem que desvincular um pouco dessa parte de lançador, de Alcântara, e começar a pensar um pouco mais lá na frente. Não necessariamente aquilo que um político ou um diretor da EB vai conseguir entregar no final do mandato dele, digamos assim, mas aquilo que vai fazer a gente, como sociedade, lá na frente, ter algum resultado positivo. Eu estudei no Canadá, fiz engenharia mecânica no Canadá, e o que o professor Sidney comentou, que é o do Canada Army, é um orgulho para eles. Eu acho isso muito interessante. O Canadá ele não tem um lançador, mas ele tem uma atuação essencial na Estação Espacial Internacional, enquanto o Sem Brasil dúvida. poderia ter... Oi? Sem dúvida. Sem dúvida. E enquanto o Brasil poderia ter participado de alguma forma da Estação Espacial também, nós não conseguimos entregar o mínimo. Então, eu acho que quando a gente olha essa pergunta, né, como o New Space pode contribuir para o futuro do PEB, eu acho que a gente precisa voltar um passo antes e entender o que a gente quer com o PEB, né, o Programa Espacial Brasileiro, o que a sociedade brasileira precisa ou quer ver de resultado lá na frente com isso. Então, por exemplo, tem a missão Artemis, que foi comentado, que é bem interessante. Os Estados Unidos ele deseja ter outras nações envolvidas, porque não o Brasil pode entrar com uma liderança da EB, e obviamente com as startups, a New Space, dando todo um apoio com produtos COTS, enfim, fazendo esse desenvolvimento em conjunto. Não necessariamente apenas a missão para a Lua, né, da Artemis, mas quem sabe Marte, os rovers, existe infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades, verdade. Exatamente, infinitas possibilidades, e a gente sempre fica naquilo, lançador, lançador, lançador. Então, acho que quando a gente fala de PEB, a gente precisa ter uma liderança que faça algumas coisas que hoje, na minha visão, não são feitas. Primeiro, é integrar a tríplice, né, que é a indústria, o governo e as universidades, faça uma promoção e mostre para o público leigo, para a sociedade, qual que é a relevância do Programa Espacial Brasileiro e que consiga fazer tudo isso com um objetivo, que lá na frente traga algum resultado, e de forma integradora, com liderança. E dessa forma a gente vai conseguir, obviamente, fazer um ecossistema, que é aquilo que a gente está comentando em quase todas as perguntas, que seja ao mesmo tempo sustentável e relevante para a sociedade. Ok, doutor Durão? Bom, eu acho que, para responder essa pergunta, como o New Space pode contribuir para o futuro do PEB, eu acho que o futuro do PEB tem uma cara de New Space, no meu modo de ver. Eu acho que essas duas coisas estão bem ligadas. Eu acho que o Brasil, como o Sidney falou, acho que o Brasil tem uma oportunidade com esse tipo de satélite, esse satélite de baixo custo, esses lean satellites, satélites pequenos de baixo custo. Hoje, nós temos no Brasil as instituições públicas que trabalham no espaço, a AEB, INPE, CTA, o IAE, eles têm um orçamento perfeitamente compatível com esse tipo de projeto. Quer dizer, aquilo e mais, quer dizer, no INPE, por exemplo, o INPE está encerrando uma fase do programa Cibers, né? Quer dizer, o programa Cibers lançou 5 satélites, quer dizer, tem um orçamento histórico aí, e que esse ano
não sei, os anos seguintes agora, não sei como é que vai ser. Agora, para esse tipo de satélite que nós estamos falando, satélite de pequeno porte, o orçamento histórico, menor ainda do que o INPE teve, que a AEB tem, é suficiente para fazer tudo aquilo que a gente está falando aqui. Estimular startups, desenvolver tecnologia conjunto com as empresas, numa parceria público-privada, a pesquisa sendo feita na instituição pública e repassando a tecnologia para as empresas. Do ponto de vista de orçamento, que sempre foi um grande problema para o Programa Espacial Brasileiro, que é muito modesto o orçamento, esse orçamento não é modesto. E ele é até ambicioso, ele dá margem que seja ambicionado muita coisa para o Brasil fazer. Eu hoje soube que o INPE está criando uma divisão de pequenos satélites. Então, isso eu acho que é uma grande... Dentro da engenharia do INPE, um colega do INPE me falou que está sendo criada uma divisão de pequenos satélites. Isso eu acho que é um grande avanço. Quer dizer, muito provavelmente o INPE está percebendo isso. O INPE tem uma infraestrutura de testes, de desenvolvimento, perfeitamente compatível com isso que nós estamos falando, com esse tipo de satélite, com esse tipo de orçamento. Tem uma equipe, o CTA também, e a agência também, e assim como as universidades brasileiras, tem pessoas com alta formação, experiência, e o que é muito importante e é muito valorizado aí fora por quem trabalha em pequenos satélites. Pessoas que trabalharam em grandes satélites e que sabem distinguir até onde você pode ir com um pequeno satélite. Quais são as vantagens do pequeno satélite? Onde é que está o limite entre um e o outro? O que você pode, o que você não pode fazer. Isso é raro encontrar aí fora. Então, o Brasil tem uma oportunidade de orçamento, de infraestrutura, de recursos humanos, de universidades capacitadas a trabalhar com isso. Quer dizer, eu conheço muitos departamentos de engenharia eletrônica no Brasil que não ficam nada a dever a qualquer um no mundo, de formação, de capacidade das pessoas que estão envolvidas, dos alunos, etc., assim como computação. Então eu acho que o futuro do PEB, quer dizer, a pergunta aqui, está muito ligado a esse tipo de satélite, eu acho, esse tipo de missão, vamos dizer assim, para geração de dados, que hoje você tem missão de sensoramento remoto com resolução melhor do que um satélite que pesava 1.000 quilos mais e que custava, sei lá, 200 vezes mais do que o pequeno satélite, com uma resolução melhor, quer dizer, e muita coisa para explorar, quer dizer, até do ponto de vista de missões mais ambiciosas. Hoje os CubeSats hoje já foram a Marte, quer dizer, agora vão à Lua, quer dizer, já tem. Então o Brasil, eu acho que tem uma oportunidade e eu concordo com o Calvin e com o Sidney. Eu acho que a questão do lançador é difícil para o Brasil. Por quê? Porque se o Brasil quiser fazer um lançador para CubeSat, para satélite pequeno, tudo bem, vai gastar aí um bom dinheiro para fazer isso, mas você vê que as empresas hoje que estão fazendo lançadores para pequenos satélites é para 1.000 quilos a 700 quilômetros de altitude. Quer dizer, não é para lançar CubeSat, é para lançar 100 CubeSats. Quer dizer, pelo menos um satélite de maior porte sempre vai junto com num lançamento desse. Então, eu acho que a exploração tem que ser feita no dado espacial, né? E para gerar esse dado, com esse tipo de satélite que nós estamos falando, com o tipo de infraestrutura de orçamento que nós temos, eu acho que é uma grande oportunidade para o Programa Espacial Brasileiro, que eu acho que a AEB tem que aproveitar. Ok. Vamos então para a sexta pergunta, né? Que é como as startups brasileiras podem se integrar ao New Space no contexto global. Em parte isso já foi respondido, mas vamos ser mais específico dentro desse questionamento aí. O Calvin, seu som está desligado. Verdade, estava desligado, peço desculpas. Como a gente vem comentando durante essa live,
que qualquer criação New Space, seja por uma empresa brasileira, ela tem que ter um foco globalizado. Então, não adianta olhar um problema local apenas, porque isso não é sustentável. Temos que olhar problemas locais, mas que são replicáveis para outros tipos de problemas, outras localidades, enfim, nesse caso de solução de problemas. E, de qualquer forma, a parte de parcerias é muito importante. Então, foi citada a Goldman Space, tem o professor, eu esqueci o nome do professor que trabalhou na Goldman Space, eu conversei um tempo atrás com ele para a gente entender um pouco melhor como que funcionava todo o modelo de negócio deles, e começar a tentar entender como a gente conseguiria entrar dando esse suporte com eles. Então, essa parte de parceria é muito importante para a gente conseguir se integrar ao ecossistema global. E, em segundo lugar, acho que, como foi falado, nós temos diversos desafios, né, dentro do nosso país, em que nós podemos tomar a liderança, seja por monitoramento da Amazônia, seja por geração de dados para a parte de mineração, do agronegócio, enfim. A gente consegue desenvolver isso de forma com que a gente traga soluções que sejam de âmbito global. Eu acho que essa é a grande parte, né? Acho que a gente conseguir vislumbrar não problemas locais, mas problemas globalizados, e dessa forma integrar o ecossistema global. Acho que do grande contexto a gente já falou bastante. Ok, Dr. Sidney? Bom, a gente realmente concorda, né, com o Calvin. Essa ênfase no aspecto global é fundamental, né? O que eu posso adicionar é o seguinte: primeiro, eu acho que a gente deveria evitar tentar reinventar a roda, né? Existe uma saturação grande, por exemplo, em CubeSat de geração de imagens, né? Eu acho que as empresas que elas têm uma capacidade maior de estarem se destacando são aquelas empresas que vão estar atuando muito mais próximos do consumidor, tentando identificar, né, quais são as necessidades daquele consumidor e utilizando o espaço para a resolução dos problemas, né? Se eu tivesse de começar uma empresa hoje, ou se alguém me perguntasse, né, por onde começar, eu diria seria melhor tentar identificar um problema muito específico, né, e desenvolver uma solução baseada não necessariamente em hardware, mas poderia ser em software, e o hardware viria como um passo adiante. O aspecto das parcerias é fundamental, né? Acho que para você estar atuando a nível global, você tem que encontrar parceiros, né, que possam não só te ajudar a se inserir globalmente, mas também que eles vejam os parceiros brasileiros como entidades que podem ajudá-los a penetrar no mercado brasileiro, né? A gente fala, a ideia de comércio, acho que é importante focalizar isso. Você só exporta se você importa, tá? Essa ideia de você proteger o país, desenvolver a tecnologia, né, nacionalmente, para depois poder se competir internacionalmente, infelizmente já se provou que não é assim que acontece, né? Então, se a gente tiver a oportunidade de facilitar as parcerias e desburocratizar processos, e ao mesmo tempo, né, criar condições para que essas empresas brasileiras elas tenham acesso à tecnologia de ponta, né, a material de ponta, a equipamentos de ponta, né, a um custo competitivo, né, isso já ajuda bastante. Ok. Doutor Durão? Eu faria a resposta aqui quase como uma continuação da resposta da pergunta anterior. Quer dizer, eu estou plenamente convencido que aqui no Brasil nós temos recursos humanos, infraestrutura e orçamento para ser competitivo internacionalmente com essa classe de satélite,
os lean satellites, vamos dizer assim, que eu acho que é capaz de fazer muita coisa, de gerar muita informação e muita economia. Então, eu acho que isso seria algo natural assim, de se conseguir. À medida que as empresas fossem se desenvolvendo aqui no Brasil, a tecnologia que essas empresas vão gerar, pelo que eu sei de geração de tecnologia nesses centros universitários e de instituições de pesquisa, elas naturalmente vão ser competitivas. Por exemplo, só para dar um exemplo, esse projeto que a gente tem na FAPESP, a gente não conseguiu desenvolver todos os subsistemas do CubeSat porque o orçamento não deu. É mais barato importar do que desenvolver, pelo menos na primeira vez, custa mais caro. Mas os subsistemas que nós desenvolvemos, os requisitos foram que eles fossem... Nós fizemos uma comparação com subsistemas no mercado internacional e o requisito foi de que eles tivessem características mais avançadas do que os concorrentes internacionais. E isso foi conseguido, quer dizer, esses subsistemas eles têm tecnicamente competitividade internacional. Agora, o que tem que ser feito é a parte comercial, ela tem toda uma questão de marketing, mas isso foi feito e esses subsistemas estão funcionando, integrados com os subsistemas que nós compramos, quer dizer, é perfeitamente possível para essa classe de satélite, que não demanda assim, um recurso gigantesco, como um lançador, vamos dizer assim, mas até você tem, pela miniaturização, maior capacidade de processamento, de circuitaria eletrônica e software também, você tem muito mais capacidade de ser competitivo do que em grandes sistemas que demandam grandes orçamentos. Então, eu acho que isso seria algo natural. Se nós conseguirmos desenvolver esse ecossistema para as empresas do New Space aqui no Brasil, naturalmente, esse ecossistema vai ser competitivo internacionalmente. Ok. Eu iria fazer uma pergunta, né? Mas a minha pergunta era justamente sobre o que vocês já abordaram aqui, que era justamente como as empresas brasileiras poderiam participar empresas ligadas ao New Space poderiam participar do programa Artemis, né? Que eu acho que é uma grande oportunidade que recentemente foi lançada, a NASA abriu essa oportunidade para o mundo, né? E eu acho que a gente deveria participar, né? Vocês, de certa forma, já responderam, né, essa pergunta. Agora, eu gostaria aqui de fazer colocar aqui a minha opinião com relação ao veículo lançador. Eu acho que o veículo lançador brasileiro, ele transcende a questão comercial, né? A necessidade dele é uma questão de como é que se chama? De estratégica para o país. Defesa. Sabe? De defesa estratégica para o país. Então, e transcende a questão comercial. O Brasil precisa de um veículo lançador de satélite. Acho que a questão no país não é questão de falta de recursos, não é questão de falta de tecnologia, não é questão de profissionais capazes de produzir, é uma questão exclusiva de falta de desejo de fazer a coisa acontecer. Entendeu? Inclusive, eu estou desconfiado que o governo já está querendo sair de bandinha dessa questão, sabe? E estou profundamente preocupado, porque, como lhe falei, transcende a questão comercial, é uma questão estratégica para o país. Nós precisamos do nosso veículo lançador de satélite. Essa é a minha opinião pessoal. Posso fazer uma colocação? Pode. Posso fazer uma colocação? Deve. Já que a gente tem você conhece a história do Programa Espacial Brasileiro, né? Quer dizer, sim, não conheço toda, mas digamos que eu conheço pouquinho. Sim, mas você conhece você conhece isso que eu vou falar, você provavelmente conhece. O Programa Espacial Brasileiro começou assim de uma forma mais estruturada
com a MEC-B, na época do regime militar. E a MEC-B, ela tinha o veículo, desenvolvimento do veículo, 4 satélites, 2 foram lançados, 2 não foram, e a parte de infraestrutura de solo, centro de controle, base de lançamento, etc. Isso. E era um regime militar. Como praticamente 100% dos programas espaciais do mundo tiveram origem numa motivação militar. Praticamente quase todos os programas espaciais, inclusive o brasileiro, quer dizer, o lançador brasileiro, o VLS, né, ele surgiu como uma motivação militar, quer dizer. Então, quando você hoje diz estratégico, quando você fala hoje estratégico, quer dizer, eu acho que o estratégico só faria sentido, vamos dizer assim, se o Brasil tem a intenção de desenvolver um veículo lançador para explorá-lo militarmente. Isso é que precisa ficar definido, se é essa a intenção ou não. Ou se o estratégico é para lançar o satélite. Quer dizer, se for para lançar o satélite, talvez não seja... Mas veja bem... Talvez aí teria que fazer uma... Mas veja bem, o veículo, evidentemente, como ele será produzido, ou se vier a ser produzido, né, ele vai poder atender a ambas situações, né? A ambas as situações. Mas hoje se ele vai ser competitivo, esse primeiro veículo lançador, isso depende de uma série de fatores. É né? Que hoje não há essa definição como havia no tempo da MEC-B. No tempo da MEC-B, não. Nós vamos fazer isso para isso. Tá? Hoje não há essa definição. Isso é que teria que vir antes da... mas continua sendo estratégico. Não só para nossas Forças Armadas, né? Porque, inclusive, o próprio PESE vai desenvolver satélites, né? Que precisa de um veículo lançador, senão vai ser lançado por veículos lançadores estrangeiros. Pois então, mas acontece que o PESE tem um satélite geoestacionário, sei lá, não vai lançar com... mas ele tem lançador. Ele tem 3 programas previstos, Capone, Zapone, sei lá, um negócio. Sim, mas esse primeiro. Aí, e são nanosatélites. Não, esse primeiro eu acho que é o satélite. Não pode ser um lançador muito pequeno para lançar, eu acho. Entendeu? Tem que ser um lançador bem maior do que o VLS, por exemplo. Ou do que o VLN. Eu sinceramente não creio isso, não, doutor. Mas eu sinceramente eu não creio. Eu acho que se a gente recuar, né, nessa necessidade, né, nós não vamos ter e nós vamos ficar 1 hora, isso vai fazer falta. Tem programas muito... Entendeu? 1 hora vai fazer falta. O Dr. Sidney, inclusive, citou a questão do Japão, que está ligado à estação espacial. Mas eles têm os seus próprios lançadores, eles lançam os seus equipamentos para a estação espacial, eles só não lançam os astronautas. Né? Eles só não lançam os astronautas, mas lança a nave que leva equipamentos para a estação espacial. Você está entendendo? E os canadenses, apesar que eu sou fã deles, principalmente da Agência Espacial Canadense, porque eles são efetivos realmente, mas eles não sentiram necessidade, porque era só estalar o dedo, qualquer coisa, os americanos lançariam até de graça, se fosse necessário, qualquer coisa que eles quisessem colocar no espaço. Então, não haveria necessidade de desenvolver o lançador deles, mas não é o nosso caso. Inclusive, se por exemplo... A Alemanha também não tem lançador. Mas a Alemanha tem por causa da ESA. A Alemanha manda na ESA, não tem necessidade. Agora, mas antes não tinha, porque na realidade o Ariane é francês, o Vega é italiano, quer dizer, a Alemanha nunca teve lançador. Sim, mas o DLR se juntou à ESA e, evidentemente,
tá colhendo os benefícios disso, né? O que acontece é que o Brasil precisa de seu veículo lançador para não depender de terceiros, né? Até pegando um gancho, Duda, se você me permite, Todo. assim, a gente tem que entrar na parte do objetivo, né? Então, o objetivo é ter um lançador para tal função. Ele é um lançador com objetivos de estratégia. Por exemplo, nós tivemos algum tipo de problema na nossa fronteira, a gente consiga lançar em tempo hábil e rápido, de forma ágil, um satélite de monitoramento numa órbita X, que a gente consiga fazer o monitoramento daquela fronteira. Então, a gente tem que olhar qual que é o objetivo, né? Se ele é estratégico, eu gosto muito de um modelo americano que é o da DARPA, que é a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. Eles têm são 2 programas, na verdade são vários programas, mas 2 que eu vou comentar. O primeiro é de suporte aos pequenos negócios, chama SBIR, que é o SBIR, que justamente eles concedem incentivos financeiros para que ocorra pesquisas avançadas de cunho tecnológico ou espacial, por exemplo, não necessariamente espacial. E tem um que é o Launch Challenge, que eu achei muito interessante, que eu acompanhei desde o começo. Qual que era o objetivo deles? Lançar de forma rápida, que a gente fala de responsiveness, né? De forma rápida, de vários locais, então em menos de 2 semanas, de 2 locais diferentes dos Estados Unidos, conseguir lançar um pequeno satélite numa órbita baixa. 3 empresas entraram para concorrer, 3 empresas privadas, obviamente, e receberam um incentivo inicial. Eles desenvolveram os lançadores, né? Por exemplo, teve uma que, infelizmente, fechou as portas, e teve uma que abdicou da tentativa, que foi a Virgin, e teve a terceira, que é a Stealth, que no fim foi chamada de Astra Rocket, Astra Space, que eles foram para Kodiak, no Alasca, fazer a tentativa de lançamento. Foi recente, né? E se eles conseguissem lançar, eles receberiam mais um incentivo. Só que eles não lançaram, enfim, não vou entrar no detalhe, mas qual que era o objetivo? Desenvolvimento de tecnologia de lançador pequeno porte, para estratégia de defesa militar ou estratégia de grandes catástrofes, por exemplo, para fazer lançamentos rápidos. Eles fizeram investimento, as empresas privadas desenvolveram os projetos, e assim eles conseguiram ter um salto tecnológico. Chegaram no objetivo? Ainda não, mas eles investiram nesse caso. Olhando para o PEB, até naquilo que você comentou, eu sei que você é um amante de lançador, a gente tem que entender... Eu sou amante do PEB, agora reconheço a necessidade do nosso lançador. Eu acho que é uma questão estratégica, a gente precisa ter um lançador. Aliás, a gente já devia ter o nosso lançador, né? Nós já deveríamos ter o nosso lançador, e isso não aconteceu justamente por falta de desejo político de fazer isso acontecer. Senão já teria acontecido. O Calvin ia concluir, Duda. Conclua. Não, era justamente isso, né? Primeiro a gente precisa ter um objetivo para ter o objeto, né? O objetivo então, nosso objetivo, Calvin, é ter um veículo lançador. A gente precisa. Concordo, lançador estratégico. Ele não tem um cunho para ser competitivo contra a SpaceX ou contra a Rocket Lab ou Virgin Orbit. Então, fato, ele não vai ser competitivo, tal, ele vai ser desenvolvido de alguma maneira. E tem que ter um programa atrás disso para a gente. Eu acho que pode até ser competitivo. Acho que até pode ser competitivo se for feito com as pessoas certas e da forma correta. Entendeu? Agora, nesse primeiro momento, na situação que a gente está, ele é mais estratégico do que comercial. A necessidade dele é mais estratégica do que comercial. Entendeu? É extremamente estratégico. E eu sinceramente, acho que o governo está preparando o terreno para cair fora disso. Mas, enfim. Eu gostaria de agradecer a vocês, né, a presença de vocês aqui esta noite, a presença do doutor Otávio Durão, né? Do doutor Sidney, né? Nacarrodo, e do nosso jovem Calvin Trubiene,
E também agradecer a Paiam, mais uma vez, né, por ter nos ajudado, né, a descascar essa banana, que estava se tornando um problema muito sério, né? Essa questão da nossa live, nunca começava no horário, né? Já chegou a começar 1h10 depois. Então, eu agradeço a vocês de coração mesmo. Você é um garoto de ouro, viu, Calvin? E agradeço ao Pedro, viu, por mim. Gente, muito obrigado e uma boa noite a todos. Ok. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau.